Olá, aqui é o pastor Gary Haynes e você consegue ver que eu estou ao lado de uma cachoeira aqui em Santa Catarina, num lugar lindo e maravilhoso. Você sabia que está acontecendo uma conspiração diabólica nesse exato instante, esse momento que nós estamos vivendo na Terra? Com certeza. Ah, não acredito nesse negócio de conspiração. Espera aí, assiste até o final e eu acho que você vai dar crédito ao que eu estou falando. Vamos lá? Uma conspiração diabólica. Bem, primeiro vamos ler dois trechos onde Jesus fala sobre os últimos dias. Lucas, capítulo 21, versículos 10 a 11 diz: Então lhes diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes, agora preste atenção na próxima palavra, e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Depois, pulando para versículos 26 e 28, no mesmo capítulo de Lucas 21, diz: os homens desmaiarão de terror, apreensíveis com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantam-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Eu vejo no que Jesus explicou sobre esses acontecimentos dos últimos dias alguns sinais, né? Guerras, fomes, pestes. Pestes é um outro termo para uma epidemia, uma doença que espalha e pega muita gente. Peste, Jesus profetizou que seria um dos sinais dos últimos dias. Pronto, isso aí é assim, quem acredita na palavra de Deus não tem ponto de discussão, que eu vou interpretar em cima disso. Vamos ver se você concorda comigo ou não, mas eu tento ser no máximo possível fiel ao que a palavra diz. A boa parte é que Jesus diz, quando os homens vejam essas coisas, eles, diz aqui, deixa eu ler a palavra exata que ele usou, ele disse que os homens ficarão, né, vamos lá, apreensíveis com o que está sobrevindo, e eles desmaiarão de terror. Eles vão ficar apreensivos e desmaiarão de terror. Gente, terror, pânico, medo excessivo é um outro sinal que Jesus disse que estaria acontecendo. E o que nós temos visto hoje em dia? Pânico, terror, medo extremo. Mas Jesus diz para aqueles que são dele, para não ficar preocupado, para levantar sua cabeça, porque a tua salvação está vindo, o seu resgate está vindo. Nós não temos que ter medo, nem pânico, nem terror. Mas vamos lá, só vamos alinhar alguns fatos que estão acontecendo hoje em dia com o que a palavra diz. Eu não vou entrar muito num lado de algumas coisas questionáveis, mas vamos lá naquilo que acho que todo mundo pode concordar. Vamos lá por partes. Primeiro, veio um início de uma epidemia, né? De uma pandemia, de uma enfermidade que começou a espalhar e contagiar. Aí o que começa a acontecer com a imprensa, que a gente chama a imprensa exagerada, aquela imprensa, né, que não vive mais hoje em dia com objetividade e aquela integridade que um dia era o orgulho deles, né? Eles podiam falar que eles tinham integridade, eles eram objetivos. E realmente anos atrás poderia até dizer isso sobre muitas fontes de mídia. Mas de um tempo para cá a mídia ficou tomado por posturas e posições. E o que eu vi acontecendo? Começa uma epidemia, tá? Aí começou um ataque das pessoas para gerar pânico, medo extremado nos corações das pessoas. E a imprensa começou a trabalhar para todo mundo ficar em pânico. E no meio disso tudo, me lembro um dia, não muitos dias atrás, no meio da crise, por exemplo, acontecendo nos Estados Unidos, que eles foram perguntar a alguns jornalistas, numa reportagem que o presidente Trump fazia todo dia,
uma atualização, né, sobre o combate à pandemia que ele fazia todo dia. E ele vira e fala exatamente assim, ele fala assim, olha gente, os próximos dias vão trazer muita morte, vai ser muito triste, vai ser aguerrido, vai ser duro, nós vamos perder gente amado e não vai ser fácil. Estamos fazendo o nosso melhor. E aí ele diz assim, mas nós vamos vencer, nós vamos virar, dias melhores virão depois dessa guerra, então não perde a tua esperança. Aí ele termina de falar, um repórter de um desses canais, né, tomado por ideologia, falou, para com isso, você fica aí tentando só dar esperança para as pessoas, você não pode fazer assim não, isso está errado. E o cara parece que assim, a linha dele é que ele queria manter o povo no pânico, no medo, falar assim, vai ser duro, vai morrer gente, mas vamos virar, vamos vencer. Não pode, né? Se bem que assim, o lugar de um líder verdadeiro é fazer isso, mas não pode. Por quê? Porque nós temos que manter o controle do pânico. Você fala, tá, mas você começou a dizer que, queria dizer que isso é uma conspiração diabólica hoje em dia, e como é que você está dizendo então que é uma conspiração se é uma doença e o homem não estava por trás disso? Tudo indica que foi uma coisa que escapou de um laboratório, mas não de forma proposital, então não foi um plano do homem, então como pode ser uma conspiração? Ai, mas você está olhando só com olhos naturais. Acontece que se você olhar do ponto de vista espiritual, e Jesus fala sobre, né, poderes celestiais que serão abalados nesse período, se você lê a respeito de que são principados e potestades que dominam sobre lugares, em muitos lugares isso aí são forças do maligno, e eles serão abalados, mas eles têm estratégia, eles têm planos, tá? Planos de ataque. Estratégias, Jesus uma vez disse para não sermos ignorantes das estratégias do inimigo que ele lança contra nós. Então é óbvio e claro que nesses últimos dias, uma das coisas que o diabo usará na vida das pessoas é terror e pânico, como Jesus diz, não sou eu que estou dizendo. Jesus diz que os homens seriam tomados por terror, né, pânico, medo exacerbado, fora de controle. E desde o início disso tudo eu tenho visto isso. Eu tenho visto muitas incongruências e coisas que não são, não tem base, tipo assim. Aí eles vêm, não importa se você acha que tinha que ter tido isolamento vertical ou horizontal, eu não vou entrar nesse mérito agora, mas vamos assim, na posição predominante, que é que você tinha que ter isolamento horizontal, quer dizer, para tudo, tem que parar tudo, tá? Aí eles explicaram várias vezes no início, por que você tem que parar tudo? Não, porque senão o pico sobe muito rápido, aí muita gente vai ficar doente e vão estar nos hospitais, não vamos dar conta de cuidar deles todos de uma vez, né? E isso que é o problema, então por isso tem que parar as coisas. Só que pondera um negócio comigo. Por que, por exemplo, no Brasil tem milhares de municípios que até hoje não teve um caso da doença e estão parados, travados por ordens e decretos que não podem mexer, não podem fazer nada, não podem trabalhar? Porque existe também uma estratégia do diabo, né, agora, e utilizando ferramentas que ele tem no meio dos homens, porque assim, a conspiração não é dos homens, é espiritual, é diabólico, por isso que eu disse que é uma conspiração diabólica acontecendo hoje. Então não é o homem que originou o projeto da conspiração. Fala, como é que o homem está por trás disso? Como é que é uma conspiração? Porque o homem não tinha nada a ver. Exato, concordo com você, mas o diabo tinha, né? E o diabo tem ferramentas que ele usa. E a turma, em geral, alinhado, que a gente chama de esquerda, socialismo, comunismo, eles são anti-Deus, anti-religião, anti-valores bíblicos de todo tipo, e geralmente eles são ferramentas e instrumentos nas mãos de Deus. Eu já viajei em países comunistas, eu estive na União Soviética quando estava caindo o comunismo, né? Eu estive na China comunista, estive em vários lugares comunistas, e gente, você começar a falar de Deus nesses lugares, você pode ir preso. Então a primeira coisa que eles são contra, né, os esquerdistas, é Deus, e falar de Deus. São ferramentas do diabo que eles vêm usando, eles têm sido a causa da morte de dezenas de milhões de pessoas, tá? Fato, eles têm matado gente aos milhões e dezenas de milhões em todo o país que eles tomam o controle.
E se agora tiverem que matar 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões de brasileiros, para eles tomarem o controle e alinhar com o pacto satânico, né, que existe, estão felizes por isso, porque na realidade é sofismas que eles vendem o tempo todo. Né? Nós importamos com vida. É sofisma porque na realidade eles quem menos importa com vida. Eu vi a grande rede de televisão nossa no Brasil, que nem vou citar qual, e o repórter veio. Eu não assisto essa rede de televisão mais há tempo, mas por acaso fui ficar exatamente nessa chácara que eu estou ficando há alguns dias, e fui ligar a televisão e o único canal que apareceu era desse canal, e enquanto eu estava tentando ver se achava mais canais, né, de notícias, coisas assim, começou a aparecer um repórter falando, e aí fez uma cara toda assim de pobre coitado, tipo, ai, morreu até agora não sei quantos mil pessoas, e não sei o que, com o vírus, e blá blá blá, e não sei o que, aí tudo assim. Aí eu tô assim, você sabe quantas crianças morreram ontem? Você sabe quantos idosos morreram por outras doenças? Quantas crianças morreram por outras doenças ontem? Mas não está citando, ai, tantas crianças morreram ontem. Então uma falsa demagogia e sofismos que estão vendendo para criar o quê? Pânico, medo, ficar assustado. Falar, você não leva a sério uma doença dessa, você não importa com vida? Claro que importa, na realidade, esse é o sofisma. Porque o diabo vende a ideia que ele que importa com vidas e, tipo, alguém como eu aqui falando, não. Pelo contrário, eu tenho mantido meus pais, que são de terceira idade, em quarentena, né, porque eles são de um grupo de risco, porque é uma doença que de fato é contagiosa e temos que ser sábios. Eu não estou falando sobre tomar cuidados naturais e normais, estou falando sobre o pânico, o terror que está tomando os corações das pessoas. Não, mas é assustador mesmo. Não se você conhece Jesus. Jesus diz que os dele não tem que ter medo, não. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, ergue tua cabeça e lembra que Jesus está voltando. Jesus está voltando e minha vida é dele. Eu tomo cuidado com a vida dos meus pais, eu gostaria de preservá-lo para eles viverem o máximo possível. Se Deus quiser, a vida está nas mãos do Senhor, mas no que depender de mim, sim. Eu perdi um casal de amigos idosos que moram na Califórnia, muito queridos para mim. Dito, eu não sei, assim, eu não vi provas disso, mas foi falado que foi pela epidemia que está acontecendo agora, né? Pela doença. Então fiquei triste. Então, assim, é uma doença, eu levo a sério, eu fico triste com a morte de uma pessoa. Mas esse negócio numérico o tempo todo, morreu 2 mil, morreu 3 mil, morreu 3.500, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tempo todo, é uma coisa muito esquisita, porque quando fazem isso, você sabe que todo dia morre centenas de pessoas com câncer, todo dia morre centenas de pessoas com ataques cardíacos e problemas de coração, todo dia morre gente com diabetes, né, os centenas e assim sucessivamente. Então, na realidade, comparado com várias outras doenças, essa doença está matando menos do que vários outros, assim, numa escala que nem compara. Um conhecido meu, tido como pastor, né, ele fala que ele é pastor. Ele chegou vendendo a ideia no início desse negócio todo, que vai morrer de 500 mil a 1,5 milhão, prepara, porque o negócio está horrível. Eu falei, poxa, parece que ele está pregando a mensagem do capeta e não do evangelho, porque do evangelho poderia ser bem diferente, né? Em vez de vender pânico e medo como ele estava vendendo, ele poderia dizer, poxa, parece que vai morrer muita gente, mas firma no Senhor, porque mesmo se for a hora você vai estar preparado. Mas não, ele só queria vender pânico. Por acaso ele é esquerdista roxo e acabou sendo, né, não estou dizendo que ele é tomado por Satanás vendo assim, mas acabou sendo um instrumento, né, nas mãos do inimigo. O inimigo tem seus instrumentos e ferramentas que são dele ou que apenas se permitem ser usados por ele. Né? Tipo, Pedro era de Jesus, mas uma hora que ele começa a falar besteira, Jesus vira para ele e confronta ele, fala, afasta de mim, Satanás. Não porque Pedro era controlado pelo diabo, mas ele estava sendo um instrumento e colocando voz para algo que o diabo estava tentando passar naquele momento. Então eu não estou dizendo que esse conhecido meu é do diabo, mas ele acabou sendo um instrumento do diabo, porque vender pânico e medo nunca é a posição de quem conhece Jesus de verdade. Tá? Então a conspiração diabólica ele também está alinhado a algo que está vindo, tá? Que Jesus estava citando. Você vê com os acontecimentos que estão acontecendo agora, as coisas que estão ocorrendo no momento, que está se alinhando para pedidos de quê?
cria um pânico, aí conseguem com o pânico, ditadores tomam poder, nós estamos vendo isso, né, no mundo ocidental todinho, né, ditadorzinhos, governadores de vários lugares, e prefeitos, estão vindo ditadores, e eles também são, na grande maioria, tipo 90 e tantos % de esquerda, que é um grupo que se põe nas mãos do inimigo, é uma ferramenta do inimigo para trabalhar. Eu não estou aqui dizendo sobre ser esquerda ou direita como a questão ideológica, eu estou falando a nível espiritual mesmo, tá? É que assim, eu não nasci ontem, já tive o privilégio de rodar um pouco esse mundo, já estive em dezenas de países, já estive, como eu citei mais cedo, em países comunistas e acompanho gente comunista. Eu acho, por exemplo, engraçado que os países comunistas, dito como bons lugares para morar, mas numa crise dessa, e quando passa algum tipo de crise, eu vejo que, por exemplo, um esquerdista e comunista que mora no Brasil, e ele vai sair do Brasil, ele não vai para um país desses comunistas, ele vai para um lugar que não é, né? É justamente o contrário, mas são as hipocrisias, né, que a gente vê em cima disso aí. Mas a questão aqui, não estou falando sobre esquerda e direita, estou falando sobre o mundo espiritual. E quem é de esquerda abraça uma causa, né, de matar crianças no ventre da mãe, de ser contra a pregação do evangelho e liberdade religiosa, de ser contra a pessoa até escolha pessoal, né? Eles tiram as escolhas pessoais da pessoa, de ser a favor de muita coisa porcaria a nível moral, tudo que é ruim a nível moral eles abraçam. Então são ferramentas do diabo, né? E se você é esquerdista e está me vendo, você tem duas opções: ficar bravo comigo, mas na realidade eu estou dizendo algo que é óbvio e é bíblico, e alinha com Jesus fala na questão espiritual, não estou falando de ideologias políticas, mas na questão espiritual está alinhando com algo que abraça valores malignos, tá? É fato. Então, ou você arrepende e sai dessa, ou fica bravo comigo, a escolha é a sua. Se ficar bravo comigo, Deus te abençoe, né? Eu não vou retrucar, eu não vou entrar na sua, porque eu sei que eu sou da luz e não das trevas, e você está abraçando uma linha de trevas. Isso é uma conspiração diabólica para começar a gerar terror no coração dos homens. E esse aqui é um ensaio, na realidade. Essa epidemia não tem sido tão grande a nível de números como eles queriam dizer, e não vai ser, mas é um ensaio para as próximas vezes que vier um rumor de guerra, fome ou peste, eles vão batalhando e batalhando para um dia poder dizer: nós temos que ter um governo mundial e poder subir e emergir o anticristo para acontecer as coisas de a palavra de Deus. Mas volto a lembrar uma coisa: quem é de Jesus, não fique em pânico, não fique em medo. Você acha que você deve tomar algum tipo de cuidado? Então toma. Eu não estou aqui dizendo faz isso, faz aquilo, mas esse negócio de ficar em pânico e medo é o comportamento de quem não conhece a palavra de Deus, não conhece o verdadeiro evangelho e não é discípulo verdadeiro de Jesus. Porque o discípulo verdadeiro de Jesus sabe que sua redenção se aproxima. Minha redenção se aproxima. Eu não estou com medo de doença e nem morte. Eu não morro até a hora que Deus permitir eu partir. Até lá, viverei uma vida vitoriosa e você pode também. Ajuda a gente divulgando nosso canal. Assina se você ainda não assinou. Aperta aquele sininho que vai fazer você receber o recado, porque agora, cada vez que sai um vídeo, você recebe um recadinho, porque agora eu vou estar lançando vídeos diários, se Deus quiser, e quero ver você abençoado, liberto e poderoso como um verdadeiro discípulo de Jesus. Até a próxima.